Pô, aproveita que ele é um cara que foi presidente de marca, quase teve uma indústria. Qual que é o valor do carro sem os impostos? A gente já ouviu falar que é 50%, dependendo da categoria 38%. Eu queria que você falasse. Um Volkswagen Polo de 100 mil reais. Qual é o preço dele sem imposto? Super fácil, eu vou explicar direitinho para vocês, porque eu trabalhei em montadora por dentro. Primeiro, não tente olhar o balanço de uma montadora, não quer dizer nada. Nada. Vou explicar para vocês, super simples, porque não quer dizer nada. Para você fazer um carro num país como Europa e Estados Unidos, custa 1 bilhão de euros ou 1 bilhão de dólares. Na China custa uma fração disso, porque eles são super eficientes e como eles fazem 27 milhões de carros, tem um monte de empresa que faz moldes, etc. Mas nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia e na Europa, para fazer um carro novo, arredonda 1 bilhão de euros. O que é fazer um carro novo? É você, por exemplo, você desenvolve um novo Polo que não tem nada a ver com o Polo antigo. Uhum. Por exemplo, Golf da próxima geração. Você tem que olhar as portas. Quando muda a porta, é que mudou o carro. Enquanto não mudar a porta, é só facelift. É isso aí. Mudou a porta, é um carro novo. Bom, custa 1 bilhão. Como é que você faz quando você é uma montadora com 1 bilhão de euros? Você tem que depreciar esse bilhão de euros. Então, como é que você deprecia? Você acha que vai vender 1 milhão de carros ao longo dos próximos 8 anos. Então, você deprecia $1.000 por carro. É uma maneira. Bom, você acha que vai vender 1 milhão, mas você quer pôr 2 milhões porque você acabou de entrar como você é o CEO da montadora e você quer mostrar lucro nos próximos 3, 4 anos. Então, você investe 1 bilhão e fala, esse carro aqui vai vender 2 milhões de carros. Você sabe que vai vender um. Quando você deprecia? $500 por carro. Opa! Aumentei o lucro em $500 por carro. E daqui a 8 anos, quando eu deixar de fazer o carro, bum! Eu boto lá $500 milhões de nabo, que é investimento que não deu o retorno esperado. Que eles fazem. Mas daqui a 8 anos eu não sou mais o CEO, já me aposentei e eu mostrei resultado bom. Então, CEO de uma montadora quer melhorar o resultado dele, ele atrasa a depreciação. Outra conta. Eu estou com muito lucro e eu não quero mostrar todo esse lucro. E eu cheguei agora e eu quero pôr um monte de prejuízo para ter um balanço, para ganhar dinheiro nos próximos anos. Porque quando você chega numa montadora, o primeiro ano todo mundo bota uns prejuízos gigantescos. Então, ele fala, quanto tem de investimento em um produto? Nesse produto ainda falta depreciar $500 milhões. Quanto a gente está vendendo por ano? 100 mil. Então, faz o seguinte, deprecia tudo agora. Vamos vender o carro sem depreciação depois. Aí você lança um baita nabo e o ano que vem você não tem depreciação. Uhum. Você melhorou o teu lucro em $1.000 por carro. Tudo no balanço. Na vida irreal. Na vida irreal. Eu fiz Harvard e eu me lembro quando a gente fez, o professor que analisa balanço, ele diz o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês olham o balanço de uma empresa é saber se ela pertence se é uma empresa pública, nos Estados Unidos, hein? Empresa pública ou privada. Se for pública, provavelmente eles estão ganhando menos do que eles estão pondo no balanço. Porque o cara quer valorizar a ação. E um dia vai vir uma baita depreciação e um ajuste de balanço. Que quem faz é o novo CEO, porque quem está lá não faz. E quando você olha uma empresa que é privada, provavelmente eles estão ganhando muito mais do que você vê lá. Outra maneira. Então, o balanço de uma montadora. Primeira coisa, depreciação. O cara faz o que ele quer com depreciação. Segunda coisa, outro número muito interessante de montadora. Basicamente, toda despesa de funcionamento de uma montadora é paga pela margem de peça de reposição. Você nunca vai achar isso no balanço. Sério? 100% das despesas de várias montadoras, não vou citar nomes. Despesa com pessoal, com tudo. Tudo. A despesa de funcionamento da montadora é paga com a margem das peças de reposição. O carro é lucro. Qual é o problema? O problema é o seguinte, carro elétrico é 40% das peças de um carro a gasolina.
E o que eu faço com minha margem de peça de reposição? Então, não é um problema para agora. Porque até carro elétrico ser metade da frota mundial, mas o que acontece é o seguinte, os caras vão perder, eles vão perder 60% das despesas de funcionamento de uma GM, de uma Stellantis, eles vão perder, porque eles vão perder a margem de peças de reposição. E bateria não é eles que fazem, e motor elétrico não é eles que fazem também. Mas eles sabem disso, não sabem? Mas como é que você faz? Você tem que mudar todo o teu sistema de custo. Então por que eles estão entrando nessa? Porque eles não têm opção. Porque tem uma pressão gigantesca do consumidor para comprar carro elétrico, não nos volumes que a gente acha, e dos governos. Bom, mais dos governos. Então, estou continuando, eu estou falando do custo do carro. Aí, uma montadora, vamos falar GM. Podia citar outra. Vamos falar GM, que eu nunca trabalhei lá, mas eu conheço os números. A GM é o seguinte, quando a GM vende um Equinox nos Estados Unidos, ela controla, ela faz diretamente 40% do custo do carro. Ela faz o motor, ela faz o câmbio, ela compra um monte de peças, mas ela controla 40%. Num carro elétrico, ela controla 15%. O resto é tudo fornecedor externo. Ou seja, ela não controla mais o que ela vende. Segundo problema de carro elétrico. Primeiro é margem de peça de reposição. Segundo é que eu controlo. No carro elétrico, você não controla nada. Você pega, por exemplo, o painel de uma Mercedes Classe S, feita por uma empresa francesa, todo o painel da Mercedes Classe S. EQS, 48 polegadas e tal. O fornecedor fala, você quer pôr no teu carro? Eu boto, a tecnologia é minha. Custa X por carro. Aí você tem que ter uma imagem que permita você vender um painel de Mercedes Classe S no teu carro. A Jaque, por exemplo, fez uma joint venture com a Huawei. Você vai ver os painéis da próxima geração de Jaque. É um Huawei gigante. Sim, sim. Então, o que acontece? O fabricante ele depende completamente dos sistemistas. Já eu vou chegar no custo. Quanto custa uma indústria terminal? Ou seja, aquela montadora da Volkswagen que você vê na Anchieta, aquela fábrica da Fiat em Betim, gigantesco, etc. Qual é o custo dela por carro? Sabe quanto é? 5 a 6% do carro. Nada. Nossa. Nada. Ou seja, o custo daquela fábrica terminal que emprega lá 10 mil pessoas, de você estampar, soldar, pintar e montar um carro, 700, 800 dólares. No planeta Terra. Só. Brincadeira, você está brincando comigo. Só. Com as folhas de Flanders todas, tudo amarradinho? Não. Tô falando o custo, o valor agregado da fábrica. Ah, tá. Entendi. Não estou falando da folha de Flanders. Você compra. Então funciona assim. Um carro sem imposto, que você compra 100 mil reais, se você é uma montadora generalista, GM, Ford, etc. O Polo que eu te falei. É assim, você vende o carro preço público 100 mil. Você tem mais ou menos 30% do custo, que é custo de distribuição. O que é custo de distribuição? Você tem 10% margem da rede. Ela não guarda 10. Ela guarda 6, 7 e o resto ela dá de desconto. Você tem 2% de garantia. Às vezes 3, às vezes, se você se chama Toyota, 1. Se você é uma montadora normal, 2. Se você é Land Rover, 3 ou 4. Tem 37 marcas vendendo carro nos Estados Unidos. A Land Rover é a 37ª em qualidade. Vende porque as pessoas adoram o Land Rover, mas o carro dá problema de pós-venda. Até o presidente, ex-presidente, já falou isso. Né? Tesla também dá. Porra, Tesla é um... Porra, dá um monte de problema. De acabamento, então, meu Deus do céu. Dá um monte de problema. Mas o pessoal compra. Então, você tem 10% é margem do distribuidor. 2%, 2,5% garantia. Você não vai achar isso nos balanços. Você tem mais já ou menos... Já temos 12% aí. Você tem mais ou menos 3% de logística.
Você tem a logística inbound, para chegar as peças até a fábrica, e a logística outbound, que é você tira o carro da fábrica e entrega no consumidor final. Você gasta aí mais uns 2%, 3% de logística. Temos 15%, mas sem isso o carro não sai. Depois você tem o que a gente chama 4 a 5%, que a gente chama de meio comercial variável. Bônus. Taxa zero, ano modelo 2023, agora, 23, 24, faz uma promoção e tal. As marcas gastam de 3 a 4%. Tem marca que gasta mais, tem marca que gasta menos. De novo, Toyota gasta menos. E tem marca que gasta mais. Então, 3, 4% de meio comercial variável, que vai junto com o carro. Que você dá para a rede, e a rede dá desconto. Você entendeu? Então, na prática, esse dinheiro vai para o consumidor. Estou falando preço de lista. A comissão do vendedor quem paga? A rede. A rede, tá. Com os 10%, que não é 10. Ela guarda 6, 7. Tá. 8. Ela dá 7 ou 8 de desconto, mas ela recebe 4 da montadora. Tem prêmio de objetivo, essas coisas. Depois você tem 4 a 5% de marketing. Você dá para a Rede Globo, você dá para o Google, etc. Você não vive sem marketing. Única exceção a Tesla. Tesla não faz propaganda. É a Ferrari. A Ferrari, a Porsche faz pouca, mas assim... Faz nas pistas. Montadora normalmente faz propaganda e gasta 4 a 5%. Nós estamos aí em 25%, 24%, 25%. Por enquanto não ficou nada para a montadora. Você tem 2, 3% de despesa financeira. A despesa financeira na Europa é 4, 5% ao ano agora, nos Estados Unidos mais ou menos a mesma coisa. E todos os fluxos entre material que chega, carro que você fatura, etc., você gasta mais uns 3, 4%. Trintinha. Então, na prática, um carro que custa 100, a montadora recebe 70. 100 sem imposto, a montadora recebe 70. Dos 70, pega um carro, vamos pegar um carro de $20 mil. De $20 mil, você... Não, faz uns 100 mil reais para ficar claro pro povo. 100 mil reais. 100 mil reais você recebe 70. 70. Desses 70... Desses 70, você gasta 3 a 4 mil reais na montadora que todo mundo vê. Que tem os metalúrgicos, etc, etc. Sim. Então, você cai para 64. 64. Não, 3 a 4. Nos 66, o custo do carro, custo, ou seja, o custo da chapa de aço, o custo do que você compra e tudo, 55. Sobra nada. Sobra 11 mil. Sobra nada. Às vezes nem isso. Sobra nada. Sério? A marca, num carro de 100 mil, põe 11% no bolso? Nem isso. Por isso que quando você olha um balanço de montadora, generalista, não estou falando de Porsche ou Ferrari, nem Mercedes, mas você pega, por exemplo, a Volkswagen. A Volkswagen tem o que eles chamam 10% de margem operacional. Lembra, toda peça de reposição paga todas as despesas de funcionamento. Os 10%, o que é? Basicamente o que ele ganha num carro. Não acredito. Então, esse mito de que as montadoras faturam, lucram muito no Brasil. De jeito nenhum. Montadora... Por que a Ford foi embora? Porque perdia dinheiro o tempo todo. Não, mas porque perdeu o subsídio. Não, eles foram embora porque eles perdiam dinheiro. Perdiam com subsídio. Sim, sim.